Então, Kimbo, obrigado por você estar aqui também conosco. André, muito obrigado mais uma vez por participar, acho que esse é o terceiro ano. Esse tema, você é um super expert, tem muitas publicações. Então, o seu orientador desse momento, na aula de hoje, Priscila, entende muito, estudou muito, viu muitos casos, diagnósticos diferenciais. Isso daí vai ser muito bom. Eu estou super contente por André estar aqui mais uma vez conosco para dar continuidade ao aprendizado de vocês. Ok? Obrigado, André. De nada, obrigado a vocês. Priscila. Oi. Então, e aí? Vamos apresenta a doutora André, apresenta seu tema. Vou começar, então. Meu nome é Priscila Gonçalves Vilas Boas, sou residente do terceiro ano do CEPOA. Vou apresentar hoje o trabalho sobre doença da arranhadora do gato. O moderador de hoje é o Dr. André Cury. Ele é pesquisador titular em saúde pública pela Fiocruz, chefe do Laboratório de Pesquisa Clínica em Oftalmologia do Instituto Nacional de Infectologia. E o nosso orientador é o Francisco, que é o chefe do Departamento de VIT do Doenças Autoimunes do CEPOA. Então, vou iniciar o tema falando sobre a etiologia da doença. O principal agente etiológico da doença da arranhadora do gato é a Bartonella Hanseníae, né? É um bastonete gram-negativo intracelular facultativo que vai infectar principalmente os eritrócitos e as células endoteliais. Porém, existem mais ou menos de 12 a 14 gêneros de Bartonella que podem também infectar os seres humanos. A transmissão ocorre principalmente pelos gatos, e isso ocorre porque as bactérias se multiplicam no sistema digestivo das pulgas dos gatos, e elas podem sobreviver alguns dias ainda nas fezes. Então, essa transmissão ocorre quando os gatos se coçam ou se lambem, então vão infectar suas unhas e salivas, e através das mordidas, lambeduras e arranhões de feridas abertas ou não, né? Eles podem passar e transmitir para os seres humanos. Então, a pulga dos gatos são responsáveis pela essa transmissão entre os gatos e, eventualmente, em humanos. Então, é importantíssimo saber disso, né? O tema é doença da arranhadura do gato, mas não só a arranhadura do gato. Não é isso, André? São várias outras formas, porque todo mundo fica pensando, procurando na criança, no infanto-adolescente, que puxou o rabo do gato, para ver se tem arranhadura do gato, mas às vezes não tem, às vezes está no colo, deitadinho, o gato fica te lambendo, a própria língua do gato já é uma lixa, ela te arranha. Não é isso, André? Tem algum comentário sobre esse slide? Se você for ver as séries publicadas sobre o assunto, você vê que aproximadamente 60% dos pacientes apresentam história da arranhadura propriamente dita. Então, não é necessário que você tenha a arranhadura, como o Francisco falou, mas o contato com o animal é importante. Então, na série que nós publicamos em 2010, em que 100% dos pacientes apresentavam história de contato com o animal. Então, um contato íntimo com o animal, aquele animal que dorme na cama e fica bem grudado no dono, é mais importante do que propriamente a história de arranhadura. Você viu as oportunidades que estão aí. Posso apresentar para o projeto? André, então, seguindo. Agora, independentemente de deadline... A patogenicidade da doença vai depender, então, do status imunológico do paciente. Geralmente, em imunocompetentes, ela vai ser autolimitada e ela vai produzir áreas de necrose circundada por estiócitos, linfócitos e células gigantes, formando um granuloma. Então, geralmente, ela vai cursar com uma necrose focal ou microabscessos. Já em imunocomprometidos, ela vai gerar uma resposta vasoproliferativa.
e ela pode ter diversas outras manifestações que eu vou falar mais à frente, como, por exemplo, a angiomatose bacilar, que é mais comum nos HIV que são imunocomprometidos, mas eu vou citar mais à frente. Então, o quadro clínico geralmente ocorre uma pápula ou pústula local após 3 a 6 dias da inoculação. Depois ainda de alguns dias ou semanas, o paciente vai desenvolver um quadro gripal leve a moderado, associado aí à linfadenopatia. Então, os sinais e sintomas sistêmicos podem ser a cefaleia, anorexia, náuseas, vômitos e também a febre baixa. Podem ocorrer diversas reações cutâneas, e aí, como eu já tinha iniciado a fala anteriormente, o paciente HIV... Oi? Eu acho que tem que silenciar esse iPhone. Clara, você tem como silenciar esse iPhone? Perfeito, obrigado. Não continua. O tesoureiro, secretário e presidente do partido. iPhone e Fernando estão falando achamos que agora chegamos de forma madura. Posso continuar? Pode, mas os governadores vão ser convidados também. Eles já estão, deve estar chegando aí os convites. Vamos ter a possibilidade de cumprir também o desenho dessa agenda. Isso é prioridade para todo o partido. Você tem uma pergunta? Amanhã, a candidatura dele é enviada, o resultado a Lara também poderia silenciar. Vai ser levado no momento apropriado do partido. Não vamos sair com entrevista coletiva, comunicando que o caminho é esse, que o candidato... Pronto, está silenciado. Vai, continua, Priscila. Então, prosseguindo, o paciente... Prosseguindo. Pode apresentar diversas reações cutâneas. Nos pacientes, principalmente observado a manifestação da angiomatose bacilar, que vai cursar com alterações na pele, osso e no cérebro, e também pode ser observada a peliose bacilar, que vai ser uma proliferação hepática, geralmente hepática, que vai formar cistos hepáticos, simulando aí o sarcoma de Kaposi, mas também pode acontecer no vaso. E pode também ter envolvimento ocular em 5 a 10% dos casos. Outras manifestações atípicas em pacientes imunocomprometidos também alguns estudos já relataram, né, como encefalite, polineurite, pneumonia e até mesmo a endocardite. Então, vai depender muito do status imunológico do paciente. Já no envolvimento ocular, alguns estudos relataram aí a neuroretinite, e aí a prevalência varia muito, né? No livro, por exemplo, falou que a neuroretinite tinha mais ou menos a prevalência de 1 a 2% dos casos e geralmente unilateral. Podemos encontrar lesões retinianas, que são geralmente pontos brancos isolados, uveíte intermediária, vitreite, lesões angiomatosas e dentre outras manifestações. Enfim, nesse caso, eu gostaria de perguntar ao André, como eles têm uma casuística, né, que tem até um artigo desde 2010, e aí, André, a sua bate com a dos outros, a apresentação brasileira é diferente, como é que é? Na verdade, o que a gente precisa ver, principalmente, é que a metodologia de cada um desses artigos ela é diferente. Então, acaba que você tem informações um pouco diferentes em cada um deles. Por exemplo, tem um artigo americano de 2014, se não me engano, que eles avaliaram só os quadros de neuropatia óptica. Então, naturalmente, os quadros eram mais unilaterais, diferente do nosso, que eram mais bilaterais, quando a gente via essas lesões retinianas
focais. Então, muito cuidado na hora de avaliar cada artigo, porque a metodologia é um pouco diferente. Com relação ao slide anterior, é interessante você ver que, como a gente tem várias espécies de Bartonella, muitas delas causam doenças diferentes. Então, por exemplo, quando a gente fala de angiomatose bacilar, não é a Bartonella hansellae, e sim a Bartonella quintana. E quando a gente fala de peliose, não é a Bartonella nem a quintana, nem a hansellae, é a baciliformes. E a verruga peruana é uma outra doença. Então, cada espécie causa uma doença diferente. E aí você vai ver mais para frente, quando você fala em diagnóstico laboratorial, é difícil, que você tem muita informação de reação cruzada entre essas. Então, não é incomum também a pessoa falar assim, eu tenho um caso de arranhadura do gato com Bartonella quintana, mas aí deu positivo os dois, IgM dá muito falso positivo. Então, é complicado o diagnóstico. Eu acho que é uma doença que a gente ainda tem que evoluir, tanto na questão clínica quanto na questão diagnóstica. Então, a gente tem muito falso positivo, muito caso que a gente acha que é doença da arranhadura do gato e não é, na verdade. Tanto com quadro clínico compatível com sorologia negativa, quanto com sorologia positiva e quadro clínico não compatível. Tá? Mas então a gente vê uma diferença grande entre os estudos. Então, o mais importante é você ver a metodologia que foi utilizada para você ver a diferença entre eles. Tá bom? E aí, André, só para complementar, no nosso serviço, a gente teve um paciente de 12 anos de idade que tinha arranhadura do gato, que deu positivo para IgM, para tóxico, tinha neuroretinite, tanto é que a gente questionava com a Cristina Muccioli, nem toda neuroretinite, ela com estrela macular, ela é patognomônica de Bartonella. E a gente pediu até a Ana Biancardi, o menino foi lá para colher o sangue, está aguardando o resultado, e a gente e a Ana discutindo, falou assim, olha, não é, será, se for só tóxico e também tiver Bartonella no futuro, o Bactrim vai resolver. Então, acabou tratando do mesmo formato. Mas a história clínica, o paciente tinha isso, a gente só está aguardando. Então, a apresentação clínica dele de neuroretinite já chamou logo a atenção, né, da estrela macular, pensando, mas claro que também toxoplasmose dá. Então, para eles guardarem isso na cabeça, que a clínica é soberana, muitos exames podem até atrapalhar no diagnóstico e conduta. Ô André, meu amigo, boa noite. Chico, boa noite aí. Deixa eu entrar aqui na conversa e te fazer uma pergunta. Aqui em São Paulo, eu tenho muita dificuldade para o exame. Dificuldade no sentido que quando eu peço Bartonella, é 30 dias para sair, eu peço aqui no Emílio Ribas. Quando vem aquele caso, André, clínico, né, típico, com a história, contato com gato, arranhadura e tal, empiricamente eu já trato. Mas o que me preocupa são aqueles casos que eu aprendi com você, que a Bartonella pode dar tudo, né? Inclusive não só essa neuroretinite. Então, assim, eu fico sempre na dúvida, assim, eu vou pedir o exame para tóxico, que é mais prevalente, mas você acha errado eu tratar antes a Bartonella? O que você acha? Qual que é a sua opinião a respeito disso? Não acho errado, não, Kimbo. O que acontece é o seguinte, a história, para mim, ela é sempre soberana. Então, se você tem uma história clínica, epidemiológica, compatível, com quadro clínico oftalmológico compatível, enquanto você vai esperar o resultado do exame, você tratar empiricamente, discutindo isso com o paciente, obviamente, eu não vejo problema. Eu faço isso normalmente, até no nosso laboratório, demora a sair o resultado. E muitas vezes também não sai, eventualmente também. Não adianta a gente achar que a Fiocruz também é o lugar mais maravilhoso do universo, né? Também tem problemas, eventualmente acaba kit, não tem, está em falta, a coleta não foi bem feita, o material foi inadequado, e eventualmente a gente se vê preso a essa situação.
Então, o mais importante é a história clínica. Então, se o paciente tem história de contato com o animal, tem mais ainda história de arranhadura, tem doença sistêmica, isso a gente viu no nosso trabalho em 2010, depois isso num outro trabalho americano também foi visto, que mais ou menos 60% dos pacientes têm história ou de febre, ou de linfadenopatia, ou de doença, sinais e sintomas inespecíficos, hepatosplenomegalia, rush cutâneo, isso é um dado a mais. Então, você junta tudo, isso reforça a possibilidade de ser arranhadura, e eu trataria tranquilamente, é o que eu faço normalmente. Beleza. E o Bactrim serve também para Bartonelas? Serve também. Serve também. E aí é duro, né? Que aí você acaba tratando os dois e vai ficar sem diagnóstico, né? Isso. Aí que é difícil, né, Kimbo? Porque é o que eu falo para os meus alunos e tudo. Uma coisa é você ter um caso para você apresentar, você publicar e você mostrar em congresso e tal. Outra coisa é você resolver o problema do doente. Esse é o nosso principal papel. É a gente resolver o problema do paciente, não é fazer ciência. A ciência vem junto. A gente tem que resolver o problema do doente. Então, se no final das contas ele ficou com 20/20, mas a gente não sabe se foi tóxico, se foi Bartonella, se foi o que quer que seja, pouco importa, o paciente está bom. Né? Não vai servir para você publicar, não vai servir para publicar, paciência, outros virão. Mas... Como nesse caso desse paciente, André, ele já vinha com a sorologia, já vinha sendo investigado, não sendo muito investigado, já tinham começado para esquema paratóxico para ele, porque tinha dado IgM positivo e IgG, mas estava com aquele aspecto, então mantive, porque ia pegar os dois. Claro. Nas contas, salvou a visão do menino, ele chegou com conta-dedos, agora já está com 20/40. Então, está ótimo. Então, é para eles terem em mente que, sim, tudo bem, que realmente a história clínica soberana é só para Bartonella, mas ele já vinha com isso, então trabalhar em cima para o nosso objetivo final, como oftalmologista, é a prevenção à cegueira. Tratar o paciente, o objetivo é esse. Lógico. Então, vamos lá, seguimos. Agora eu vou falar um pouquinho da síndrome óculo-glandular de Parinot, que também é uma manifestação que pode acontecer na doença da arranhadura do gato. E ela cursa com uma conjuntivite folicular granulomatosa associada à linfadenopatia regional e à febre. Os sinais típicos vão incluir a hiperemia conjuntival, a sensação de corpo estranho que o paciente vai relatar, edema palpebral, epíforo e secreção aquosa. Pode também ser observado ulceração e necrose do epitélio conjuntival. A adenomegalia, ela geralmente é pré-auricular, submandibular e cervical. Lembrar que a síndrome óculo-glandular de Parinot também pode acontecer em outras doenças. Ela não é exclusiva da síndrome da arranhadura do gato. Então, ela faz diagnóstico diferencial aí com sífilis, toxoplasmose, mononucleose, esporotricose, coccidiomicose, dentre outras doenças. Então, isso é bom para vocês saberem, né, que é uma apresentação, não é isso, André? Uma forma de apresentação e que tem esses diagnósticos diferenciais que, como concurseiro, vai saber diferenciar o que vai cair na prova, os que não são e o que é. Ok? Que a pergunta vai ser qual o agente etiológico, qual a doença associada, vai aparecer. E aí, esporotricose confunde muito, outras confundem muito, por causa do nome difícil, às vezes você não está lembrando, mas vai ter essa questão na prova sim. Caiu já várias vezes. Importante, Priscila, é o seguinte, no nosso meio, esporotricose é muito mais comum do que Bartonella, com essa apresentação. Só para vocês terem uma ordem de grandeza. De mais ou menos 400 casos de esporotricose. Eu vi 2 de arranhadura do gato, causando síndrome óculo-glandular de Parinot. Então, é extremamente incomum, tá certo? E a principal diferença entre uma coisa e outra é
a ulceração e necrose. Isso é comum na Bartonella e na esporotricose, você vai ver granulomas. Tá? Você não vai ver nada ulcerado. Ou raramente, muito raramente, você vai ver ulcerado. Então, se você for pensar na epidemiologia e na clínica, você vai fazer diagnóstico mais frequente de esporotricose. Um outro dado importante é o seguinte, que a gente pergunta se você teve contato com animal. Aí as duas doenças são transmitidas pelo mesmo animal. Sim. Tem uma diferença básica. Na esporotricose, o animal está doente. Na Bartonella, não. O gato com Bartonella ele não fica doente. Tá? Com esporotricose, ele tem lesões cutâneas, lesões ulceradas, principalmente nas vias aéreas superiores. Então, nariz e boca bem destruído. Tá certo? E o gato, ele espirra muito. E esse espirro do gato que inocula o fungo direto no olho da pessoa. Tá? Então, a via de transmissão é diferente. Isso não serve para o Kimball, que está em São Paulo, mas para a gente serve bastante, é que é o seguinte, a gente tem um cinturão de esporotricose no Rio de Janeiro. Isso já foi mapeado, que pega toda a Baixada e está entrando no município do Rio pela Zona Oeste. Então, se o paciente vier de Jacarepaguá, Recreio, Barra da Tijuca, Caxias, São João de Meriti, tem mais chance de ser esporotricose, tá? Porque são os lugares mais prevalentes. Você não vai ver esporotricose no Leblon, Ipanema, Copacabana, tá? Então, lugares que tem casa, que tem mata em volta, que gato pula muro, que vai para a pracinha. Então, essa é a história da doença. Então, cuidado, porque assim a gente vê, eventualmente, as pessoas tendo uma síndrome óculo-glandular de Parinot, querendo o diagnóstico de Bartonella e fazendo de esporotricose um diagnóstico de exclusão. Teria que ser o contrário pela nossa epidemiologia. Tá? Se a gente for ver literatura internacional, então cuidado, às vezes, quando a gente vê literatura internacional, porque a gente não pode transportar tudo que tem lá para cá. Aqui é outra coisa. E aqui não é igual a Minas, não é igual a São Paulo, não é igual ao Amazonas. É diferente. Então, a gente tem que tomar cuidado da onde que a gente está para determinar a prevalência das doenças. Tá certo? Foi isso que respondeu a pergunta dela anterior, André. Né? A prova não é esporotricose. Né? Eu falei assim, olha, aqui o doutor André vai explicar isso, que é muito importante para vocês terem em mente. Né? Mas aqui, na nossa casuística lá no CEPOA, os pacientes do SUS, que vem muito da Baixada, realmente, né? Que vem de Zona Oeste também, a gente, né, vai ver mais, ok? Então, Kim, você tem algum comentário? Tem mais um problema para o Rio, hein, André? Eu achei que fosse só tráfico, milícia, e agora esse negócio aí, meu amigo, eu vou te contar, hein? Rapaz, aqui só tem problema, cara. Por isso que os mineiros vão para São Paulo em vez de vir para cá, igual você, boa, né? Boa, isso aí. Isso aí. Estava faltando, mas vamos lá, seguimos. A outra manifestação comum, então, é a neuroretinite. A neuroretinite vai cursar com edema de disco, que pode ser unilateral ou bilateral, mas mais comumente unilateral, associada à estrela macular. Então, a gente vai ter uma inflamação vascular do nervo óptico, que vai causar o aumento da permeabilidade e exudação de fluido para a camada plexiforme externa da retina. E aí, com o passar do tempo, vai ter essa reabsorção do exudato com depósito lipídico, uma condensação lipídica formando a estrela macular. Essa manifestação, ela pode gerar uma perda visual de leve a severa, e como eu já citei, ela pode ser uni ou bilateral. O escotoma central ou paracentral, defeito pupilar diferente pode ser observado em alguns casos, e célula no corpo vítreo também pode ser visto. Aqui uma imagem ilustrando, então a gente observa um edema de disco, a gente perde ali, né, a nitidez do contorno do disco e também a estrela macular ao lado ali. Enfim, volta ao slide anterior, porque aí é a parte da clínica, né, André? E aí, algum comentário sobre essa questão? É tudo isso? Um pedacinho? Não dá para ver todas essas questões juntas?
Não, acho que é essa a questão. A gente só não pode achar que todo caso de neuroretinite é Bartonella. Então, um pouco de cuidado, ter uma boa história, tentar. Você vai mostrar outras fotos, aí eu vou... Tem mais uma aqui mostrando Então, o antes e o depois, pronto. né? Esse caso é um caso nosso, e assim, essa é a principal dica. Vocês não vão conseguir ver minha setinha, mas você pode botar a setinha. Se você pegar a foto A, em cima do nervo, aqui na arcada inferior, lá no finalzinho da arcada inferior, temporal, tem uma manchinha branca aqui, embaixo. Aí, isso, então. Esse tipo de lesão, que é um infiltrado superficial, associado à neuroretinite, eu acho que é a principal dica que você tem para pensar em Bartonella. Tá? Então, muitas vezes, você tem essas lesões, várias pequenas no olho, eventualmente no outro olho, sem ter neuroretinite. Então, você tem que sempre procurar essas lesões. Tá? E isso aqui, ó, naquela outra foto, é uma foto nossa também, ó, lá em cima e lá embaixo. Você viu, ó, lá em cima, isso, e lá embaixo, ó. Essa menina, ela estava internada fazendo tratamento para meningite. Tá? É porque você não tem a foto seguinte desse caso, mas depois ela começou a apresentar uma estrela macular. Então, assim, bastante atenção nessas lesões. Elas não são patognomônicas também de Bartonella, tá? Lesão branca superficial acontece em Bartonella, em riquetes, em dengue, em chikungunya, em várias outras doenças, tá? Então, por isso que é sempre importante você estar atento à história e à epidemiologia. Então, imagina que você está no verão brasileiro e começa a ver um monte de lesão branquinha, assim, superficial, próxima à região macular, tudo paciente com febre, eventualmente com a plaqueta baixa, você vai pensar em Bartonella, vai pensar em dengue. Entendeu? Então, assim, você tem que sempre pensar na epidemiologia, na história, porque essas lesões elas não são patognomônicas. Tá? Você tem que lembrar que elas existem, mas cuidado na hora de tentar fechar diagnóstico. Então, quando você tem a associação da neuroretinite com as lesões, eu acho que é uma boa dica. E aí, às vezes, é o estágio também que você pega o paciente, né, André? Naturalmente. Às vezes não tem, né? Quando você fez R2, né, e estava na emergência, Priscila, você via a apresentação do quadro da forma inicial que sugeria aquele olho vermelho ser N coisas. Aí, depois, no terceiro dia, seu amigo viu que era uma uveíte anterior não granulomatose, você pensou que fosse uma conjuntivite. Como quando o doutor André está falando, né, sobre a questão de apresentar aquilo ali, pensava que foi meningite, tempos depois apareceu a neuroretinite. Então, é importantíssimo saber que o tempo de apresentação, o acompanhamento do paciente vão dar sinais também no fundo do olho, no exame do paciente, que realmente vão te ajudar a fechar o diagnóstico clínico. Então, vou falar agora um pouquinho sobre o diagnóstico da doença. Então, os achados clínicos vão nos ajudar, né, a pensar na hipótese diagnóstica, principalmente quando o paciente tiver 3 desses 4 achados citados aqui embaixo, que é a história de contato com gatos, que a gente vai descobrir conversando com o paciente, um teste cutâneo positivo, linfonodos suspeitos e falha em isolar outras bactérias como possível causa da linfadenopatia do paciente. Também é muito usado. Desculpa, Priscila, isso é muito complicado, tá? Porque ninguém faz teste cutâneo, linfonodo suspeito, quase ninguém tira, e falha em isolar, você tem um gram modificado, você pode tentar, quando você fazer uma cultura, e fazer um gram, e se achar alguma coisa, gram negativo, pode ser Bartonella. Mas, na prática, você não faz. Então, quando, eventualmente, você consegue tirar um linfonodo, você tem coloração específica para Bartonella, porém é dificílimo você achar.
Tá? Então, você acaba tendo um quadro mais descritivo de um granuloma, com célula epitelióide. Então, assim, não é um diagnóstico tranquilo, apesar disso ser bem, vamos dizer assim, bem aceito. O que se usa hoje em dia é o próximo slide. Eu achei que esses linfonodos suspeitos seriam até pela própria clínica, da linfadenopatia, submandibular, cervical. Você já viu E conjuntivite? às vezes, Você já viu conjuntivite por adenovírus? já. Então, da linfonodo pré-auricular também, submandibular. Toda Mas às vezes drenagem ele dá linfática. aquelas lesões cutâneas, né? Seguindo a cadeia linfática também. Mas Ajuda a pensar, né? Mas também não é. não é uma coisa que você vai conseguir só por isso, entendeu? Então, e aí foi aquilo que a gente falou antes, o diagnóstico de certeza ele é muito complicado. Então, o padrão ouro hoje em dia é o seguinte, o próximo slide, esse. Então, o que é mais usado hoje é o teste de ELISA ou imunofluorescência indireta. E aí, quando o paciente apresenta um IgG menor do que 1/64, vai sugerir a ausência de infecção. Quando tiver entre 1/64 e 1/256, uma provável infecção. Então, deve-se repetir o teste após 10 a 14 dias. E quando vier acima de 1/256, sugere fortemente uma infecção recente ou ativa. E qual é o problema aí? São dois problemas graves. Primeiro, você tem o IgG, que é uma imunoglobulina você pode dizer que é uma cicatriz sorológica. Então, por que chegou-se a essa conclusão? Fizeram estudos comparando o nível da sorologia IgG com o PCR positivo no sangue periférico de pacientes com a doença e viram que os pacientes que tinham PCR positivo apresentavam, na maior parte deles, uma sorologia maior que 1/256. Então, fez essa correlação que possivelmente é uma doença ativa. Tá? O IgM ele dá muito falso positivo, então ele faz reação cruzada com quase qualquer coisa. Então, se você espirrar, ele vai dar positivo. Então, é muito problemático quando a pessoa vem com quadros assim, o paciente tem Bartonella, aqui, ó, IgM positivo, 1/64, IgG 1/64. Isso não é positivo, isso é negativo. Isso é baixo do IgG e é provavelmente um falso positivo IgM. E aí tem uma oveite anterior, aí o pessoal quer descrever como oveite anterior por Bartonella. Você não consegue ter o diagnóstico de certeza. Então, o ideal, se você for bem acadêmico na hora de fazer o diagnóstico, é que você tenha uma sorologia IgG maior do que 1/128. Então, que seria 1/256, tá certo? Você pode ter um crescimento de 4 diluições, que seria isso, de 1/64 para 1/256, no intervalo de 10 a 14 dias. Esse seria o padrão ouro. É difícil fazer isso. A gente tenta Não fazer... encontrei esse seria o padrão ouro nas suas músicas. A gente faz isso de rotina na Fiocruz, mas é difícil você conseguir. Então, o que a gente faz hoje? A gente pede a sorologia no dia 0, inicia o tratamento e já leva o pedido já no dia 14 para ele fazer a nova coleta. E o nosso laboratório geralmente só entrega o resultado depois da segunda amostra. Então, Kimball, voltando àquilo que você falou lá no começo, a gente já trata, eu não espero ter a segunda amostra, porque normalmente leva mais do que 4 semanas para ter o resultado. Quando é um caso atípico, eu tenho que ligar diretamente para a chefe laboratório e pedir para que ela libere o teste com uma sorologia só. Um outro problema sério, esse é muito difícil, que os kits comerciais não trabalham com essas diluições. Aí você vai ver lá que o corte é assim, 1/100, 1/200, aí vem lá, positivo é maior que 1/320, aí você não consegue associar o que está na literatura com aquilo. Então, fazendo uma
correlação, se você pegar um teste desses de laboratório comercial e o corte é 1/320, você teria que pegar 4 diluições para dizer que a doença é ativa. Entendeu? Então é difícil, você não consegue ter essa caracterização. Então, a melhor maneira, quando você tem um teste comercial, é testar 2 vezes e ver se você tem o crescimento do IgG. Ô, André, deixa eu te perguntar, eu sempre tive dúvida, aliás, já até te perguntei isso e vou perguntar de novo, porque eu sempre tive dúvida nessa questão desse cut-off aí de 1/64, porque geralmente teste de ELISA, de imunofluorescência, costuma ser bastante específico. Então, assim, a verdade desse teste de Bartonella é o paciente, por exemplo, com 1/32, ele já teve contato ou você está tendo reação cruzada com outro antígeno? O que você acha? Eu acho que ele já teve contato. Ele já teve contato. É porque o PCR, quando eles fizeram aquele estudo, se tiver abaixo de 1/64, PCR é negativo. Entendeu? Então, assim, eles sugerem fortemente quando você tem um IgG forte e reator. E aí, cara, você entra numa outra discussão, que é o seguinte: você tem estudo epidemiológico nacional que em torno de 10% das pessoas têm sorologia positiva a Bartonella. Então, Sim. seria uma soroprevalência no Brasil, estudo em Minas até, 10%. Tem estudo no Brasil, no Rio de Janeiro, em pacientes HIV positivo, que chega a 40%, com a tese de doutorado de uma colega lá da Fiocruz. Então, a soroprevalência varia aí de 10% a 40% de positividade, mas com título baixo. Então, se tiver 1/32, provavelmente ele teve contato, mas só que não tem a doença. E o IgM para você é o que menos serve, é isso? A gente nem faz. A gente nem faz o IgM. Tá. Porque dá cruzado com tudo, cara. Entendi. Qualquer agente dá cruzado com muita coisa, então a gente nem faz. Beleza. O que a gente faz é o PCR. Ela vai falar de PCR também. Tá. Então, o PCR que foi citado pelos livros é que ele ainda não é amplamente utilizado e ele é mais usado quando a sorologia é inconclusiva. Aí, então, a gente solicita o PCR, que é uma avaliação através do material extraído dos linfonodos. Então, na nossa experiência, o PCR não sai para nada. Tá? A gente faz PCR em todos os nossos doentes com suspeita de Bartonella. 100% é negativo. Então, olha só o que você está falando. O que você leu é que é o material extraído do linfonodo. Não é isso que a gente faz. A gente faz PCR no sangue periférico. No sangue periférico, da doença ocular, ele é invariavelmente negativo. Então, para a doença ocular, pelo menos na nossa experiência, não serve. Tá bom? Não estou dizendo que isso que você leu não sirva. A gente não faz isso. O que a gente faz é sangue periférico. É provável que você, conseguindo extrair um linfonodo e fazendo o PCR, seja muito mais sensível. E aí também achando a localização que você vai conseguir tirar, né? Sim, claro. Do linfonodo. Claro, É inconclusivo também, porque não aspirou do lugar que tinha. Então, é bem realmente, né, você conseguir extrair do linfonodo, conseguir um linfonodo inflamado e acertar na posição que você vai aspirar. Então, acho que se torna mais custoso ainda para a nossa realidade, né, André? Vamos lá. E a outra opção, então, é a biópsia, que não é rotineiramente indicada, mas é útil quando há linfonodos persistentes ou casos de diagnósticos duvidosos. E aí é aquilo que o doutor André já tinha falado, né, que é difícil realizar esse procedimento, realizar a cultura do material para biópsia. Então, agora eu vou falar um pouquinho do tratamento. Sobre as drogas usadas para o tratamento, há diversas
diversos antibióticos, mas o principal citado é a doxiciclina e rifampicina. Então, geralmente, foi a principal citada pelos autores, né? Então, geralmente, eles fazem um esquema de doxiciclina 100 miligramas, um comprimido de 12 em 12 horas, e a rifampicina 300 miligramas, um comprimido de 12 em 12 horas. E aí, a duração do tratamento vai depender do status imunológico do paciente. Geralmente, o período recomendado é de 4 a 6 semanas para os pacientes imunocompetentes, e os imunodeficientes variam aí mais ou menos num período de 4 meses. Mas outros autores já trataram com azitromicina, ciprofloxacina, tetraciclina, dentre outros que estão aí citados nesse quadro. E aí eu queria até perguntar se realmente, assim, quando vocês têm mais certeza, né, que a história sugere que é a doença da arranhadura do gato, se vocês entram realmente com essa associação de doxiciclina e rifampicina, ou se na prática vocês recomendam entrar com outro antibiótico. Eu faço doxiciclina pura. Pura. Só dox, 100 miligramas de 12 em 12 horas, 30 dias. E quando Isso você é associa? incompetente. Oi? Quando que eu associo? Isso. Nunca. Ou nunca associa? Nunca. E no imunossuprimido, você vai avaliando o quadro, como é que é a resposta do paciente? Assim, são casos mais raros, né? De qualquer forma, a gente trata igual. O tratamento é igual. A diferença é a duração do tratamento. Então, o que ocorre? Enquanto no imunocompetente 30 dias é suficiente para você resolver o processo, em imunocomprometido, a gente já viu alguns casos de recorrência. Então, a gente mantém o tratamento por um período mais longo, até que a pessoa melhore sistemicamente do HIV, por exemplo, que é o mais comum. Tá? Mas isso não tem na literatura assim, uma definição de qual seria o tempo necessário para tratamento no imunocomprometido. Então, hoje o que eu faço, eu trato e depois do período de 30 dias eu observo, eu eventualmente tento tirar, dependendo da acuidade visual, dependendo da posição da lesão, e vou avaliando, dependendo do CD4, mas não tem uma informação segura de qual a melhor estratégia. E acredito que nem vai ter, porque se você for ver a literatura toda, caso de arranhadura do gato em HIV é muito raro, talvez tenha, sei lá, 20, 30 casos publicados na literatura. Você não vai conseguir ter um consenso em relação ao tratamento. E quando você vê, Priscila, um quadro como esse, com um monte de remédio, tratando a mesma doença, que ou tudo serve ou nada serve, né? Então, ou o germe é muito vagabundo, que morre por qualquer coisa, ou tudo é ruim. No caso da Bartonella, eu acho que é vagabundo, nem qualquer coisa vai servir. E doxiciclina, por acaso, rifampicina foi mais usado, mas se você for ver a qualidade do trabalho que foi publicado, são séries de casos, são séries relativamente pequenas. Na época que a gente publicou, em 2010, essa era a segunda série publicada na literatura com 24 casos só. Tá? Então, eram aqui, 6 casos, 7 casos, são séries muito pequenas. Hoje a gente tem publicação de Israel um pouquinho maior, com 80 e poucos casos, mas mesmo assim são séries pequenas, sabe? Não dá para você tirar conclusões de falar qual é o melhor tratamento, esse ou aquele. Então, acaba que vai na mão de cada pessoa. Você sabe que você tem essa gama de medicações que você pode usar e você vai usar conforme a sua disponibilidade, a disponibilidade do paciente, efeito colateral, alergia, idade do doente, essas coisas. Ô André, e uma pergunta. Falando aí, claro que a experiência é pequena de imunossuprimido, mas na Bartonella acontece aquelas manifestações oculares atípicas que tem, por exemplo, na toxoplasmose do paciente imunossuprimido, ou o quadro clínico ocular é igual ao do imunocompetente? Não, é totalmente diferente. Totalmente diferente. Na verdade, o que você vê no imunossuprimido é muito interessante. É uma lesão vasoproliferativa.
Isso é um crescimento vascular totalmente diferente. Depois, se você quiser, eu te mando umas imagens. Tem um paper que a gente, no American Journal, anos atrás. Eu mando as fotos para você. Eu cobro pouco. Manda sim. Depois eu mando o meu Pix, aí você me manda o Pix, eu te mando as fotos. Eu vou te mandar aquela paciente que eu te mandei hoje. Pronto, aquela que eu te Então tá bom. Combinado. Tá bom? Combinado. A gente troca, aquela que eu te mandei a história. Tá. Ô, Francisco, você não devia convidar Kimball para essas reuniões, não, cara. Porra, o cara travanca a reunião, pô. O cara travanca a reunião. É para ficar aqui no jogo de cintura. O cara travanca a reunião, cara. Ele gosta disso, de atiçaca, André. Ainda mais aí pega você, que, não, né, que já resolve logo. Manda o Pix. O Kimbo. Essa foi uma das sensacionais respostas. O pessoal não sabe, mas eu tenho que falar isso, que eu fui gentilmente hospedado na casa do Kimball quando ele morava na Inglaterra, e eu fui para a Inglaterra, então nós fizemos parte do nosso fellow junto. Então nós somos... Eu ganhei a camisa do Flamengo por isso. Olha como é que foi. Nós somos amigos de longa data, né, Kimball? Longa data. Assim, grandes amigos de longa data. É sempre um prazer estar aqui com esse meu amigo atleticano. Safado, mas é atleticano. Isso aí, meu amigo. Tamo junto, André. Seguimos. Obrigado, pessoal, pela descontração. Vamos lá. Então, a doença ela é geralmente autolimitada e apresenta uma boa evolução, até mesmo em quadros que a gente não inicia o tratamento. E a indicação da antibiótico terapia vai depender, então, das manifestações que o paciente vai apresentar, da imunidade e também da idade do paciente. Recomenda-se tratar com um antibiótico casos complicados, com disseminação em órgãos e principalmente apresentações atípicas. E aquilo que eu já tinha falado, a duração da terapia vai depender do status da imunidade do paciente. Concluindo, então, deve-se procurar... Deixa eu só te interromper um pouquinho, Priscila, desculpe. Pode falar. Em relação a isso, isso é o que está escrito na literatura, está correto. Eu, pessoalmente, trato todo mundo. Tá? Independente da apresentação, independente da idade, da imunidade, eu trato todo mundo. Tá? Eu parto do princípio que quando você tem uma doença infecciosa, que você conhece o agente etiológico, que você tem uma medicação específica para esse agente, a gente deve tratar. Tá? Eu faço isso com toxo, eu trato todos os doentes com toxoplasmose, independente da localização, independente do tamanho da lesão, independente da acuidade visual, e trato todos os pacientes com Bartonella. A literatura fala de uma doença autolimitada, é fato. Tá? Mas se você pensar nisso, herpes é autolimitado, toxo é autolimitado, todas as doenças quase são autolimitadas. Só que o problema é o que vai devastar do olho ou do órgão afetado, do que seja, quanto tempo vai levar. Então, a gente tem que considerar que nós temos um órgão muito pequeno, com área muito nobre, que, em muitos dos casos, pega preferencialmente o nervo óptico. Então, assim, você tem que ver o quanto que ela vai perder de campo visual, o quanto que vai ficar com escotoma. Então, eventualmente, mesmo que você não tenha uma confirmação científica disso, hoje já existe consenso ou indicação para tratamento de Bartonella nos casos oculares, de todo mundo. Tá? Apesar de ter gente resistente ainda. Só para confirmar isso que o André falou, aí falando em relação a tóxico, já que ele citou, no ano retrasado eu participei da banca do doutorado do Fábio aqui na escola, e ele mostrando, André, que você deve conhecer esse trabalho, da correlação de tóxico com esquizofrenia. Então, assim, é mais um motivo para você pensar que você tem que realmente tratar todo mundo com doença infecciosa. Eu concordo 100% com o que você falou, porque o que a gente está vendo é o olho. Mas se você tem lesão ocular, quem sabe se você não tem lesão cerebral que você não está vendo, e aí você está deixando de tratar. Então, é uma coisa muito séria isso. Claro, claro. Eu concordo demais com você em relação a isso. Claro. Como a gente viu, né, Kimball, quando eu passei aí, colhendo o sangue dos pacientes que tinham neuro-BC,
que tinha uma manifestação ocular, que era neurite óptica. Eu tenho até o sangue desses pacientes para testar, né, aqui, ver se a gente consegue fazer um trabalho, ver se tem alguma correlação real, né, de provar que tem algum biomarcador específico para o paciente que tem neuro-BC ter neurite óptica. Então, eu acho que realmente, como são dois órgãos, o nervo óptico, né, uma projeção do sistema nervoso central, então, e o olho tem a retina e o nervo óptico, acho que o sistema nervoso central também pode estar cometido. Toxoplasmose, ou outras doenças, tuberculose, ou outras doenças associadas no mundo das infecciosas. Esse pensamento é bem interessante. É por isso que eu acho que, além das complicações oculares, as complicações sistêmicas que os pacientes podem vir a ter pela falta de não tratamento. Ela vai entrar em remissão, mas vai deixar uma complicação ali. Então, concluindo, a gente deve procurar e pensar por Bartonella em casos em que o paciente apresentar uma conjuntivite folicular e a linfadenopatia regional, nos casos de neuroretinite e infiltrados retinianos. E se você suspeitar, pedir a sorologia, que é o teste mais utilizado. É isso. Obrigada. Gostei muito. Essa daí é inovadora. Eu fiz uma montagem, porque a nossa R1 ainda não tem foto com a equipe. Isso. Então, tive que apresentar ali uma fotinha dela. E aí, na foto do lado, estão todos os residentes juntos, R1, R1, R2 e R3. Foi excelente, Priscila. Obrigado, André. Obrigado, Kimball, por vocês participarem aqui com a gente. E é isso. Foi ótimo, Priscila, parabéns. Você fez uma revisão bem extensa do tema, bem didática. Lógico, falta prática, tempo, ver casos, isso você vai ganhar com o tempo, mas tudo que você falou dentro do que a literatura preconiza, e é assim que a coisa evolui mesmo. Tá joia? Obrigado pela oportunidade. Abraço a todos, bom descanso aí para vocês. Kim, abração. Valeu, André. Chico, um abraço. Obrigado, hein, gente? Obrigado. Então, aí, Valeu. quando vocês precisarem. Tá bom. Então, a gente vai partir para a sessão de questões. Caso vocês queiram participar, o Kimball não pode por causa da comissão científica de questões da própria CBO. Então, André, caso você queira, ok, será ótimo, mas caso você queira também se despedir e fazer suas coisas do seu cotidiano, a gente já está muito grato. Ok, obrigado. Vamos começar. Vamos começar, então, com as questões. Deixa eu só diminuir aqui para eu conseguir ler o enunciado. Opa! Já soltei a resposta. Oi? Já deu a resposta. Sem querer, já deu um spoiler. Então, essa fica aí de graça. Não, mas tem que ler para a gente ficar aí. Vamos lá. Cerca de 5 dias. Cerca de 5 dias após sofrer mordida no rosto causada pelo gato de estimação, o paciente passa a apresentar hiperemia conjuntival unilateral, lesões de aspecto gelatinoso e granulomatoso localizadas na conjuntiva tarsal superior e inferior. Também foi observado aumento dos linfonodos pré-auriculares e submandibulares. Qual o agente etiológico mais provável associado ao quadro descrito? Então, como você já deu a dica... Já deu spoiler. Então, aqui a resposta é Bartonella. Lembrar, então, que é o principal agente etiológico da doença da arranhadura do gato. Dentre esses agentes citados, é o principal, né, da síndrome de Parinovo. Perfeito. Questão número 2, então. A associação de conjuntivite, linfadenopatia e neuroretinite são sugestivas de qual condição? Letra A, doença da arranhadura do gato. Letra B, conjuntivite adenoviral. Letra C, doença de Lyme. Letra D, neuropatia óptica de Leber. Então, vou perguntar para quem? Deixa eu ver aqui.
Deixa eu ver. Alessandra Torres faz parte da R1, né? Está aí, Alessandra? Pode responder. Ô, Ana Leonor. Vamos lá, Ana Leonor, você está aí? Você que vai fazer a prova daqui a um tempo. Tô sim, tô sim. Então, pode responder. Boa noite, professor. Resposta letra A, doença da arranhadora do gato. Perfeito. Isso daí. E aí, vamos voltando ali. Vamos lá. E aí, aquilo que ele falou, né? Aqui, ó, linfadenopatia, conjuntivite. Isso vai ser na aula de vocês de urgências e emergências, tá? Então, voltando, porque olha ali a letra B. O que vai matar o diagnóstico é por causa da neuroretinite, ok? Mas e aí, hein? Está no segundo dia, onde está super florida a linfadenopatia, a conjuntivite e a neuroretinite, né? Aí você vai pensar em conjuntivite adenoviral, não é isso? Então, o tempo de apresentação na emergência para vocês vai ser uma coisa que vai ajudar muito, porque ao entender a clínica do paciente, mas naquele momento, quem estava de plantão viu uma conjuntivite adenoviral e passou um anti-inflamatório não hormonal. 2, 3 dias depois, evoluiu para piora de baixa da acuidade visual. Você está de plantão, por sorte, e vê, e caramba, aí sedimenta na cabeça. Mas aqui a neuroretinite ajuda a descartar a letra B. E neuropatia óptica de Leber, isso aí já seria muito mais raro, doença de Lyme. Mas a A e a B é a pegadinha. Mas a questão é da neuroretinite e a vida real de fazer emergência ou qualquer outro momento que você veja o paciente, ele pode se apresentar de forma diferente. Vamos lá, seguindo. 3. Então, questão 3. A síndrome de Peyronie está associada mais frequentemente a letra A, sífilis, letra B, tularemia, letra C, tuberculose e letra D, doença da arranhadora do gato. E aí, Laura, você está aí? Oi, professor, tô sim. Então, diz para mim. Doença da arranhadora do gato. Isso. Isso aí. Isso. A sífilis, a Aí, tuberculose, que não caiu. Lembra a questão da esporotricose? E se tivesse esporotricose? Oi? aí poderia marcar ela. Hã? Foi que alguém me chamou. Se tivesse letra E, esporotricose, qual que você marcaria? A doutora André acabou de dizer, pela nossa casuística carioca, Rio de Janeiro, é esporotricose. Mas na casuística da literatura mundial, brasileira, América Latina, é doença da arranhadora do gato. Então, vai continuar sendo isso. Não há esporotricose. Nossa, eu amei, eu vou querer. Amor o quê? Isabela, liga o áudio, minha filha. Amor o quê, Isabela? Algum presente que você ganhou? O que você amou? Fala, Isabela, o que você amou aí? Agora volta na roda, né? Ou ela está malhando e ela amou o exercício. Ah, não, se bem que ela chegou hoje com as pernas doendo, porque ela devia já ter malhado. Mas, enfim, seguimos. Vamos lá. Questão 4, então. Criança de 8 anos de idade apresenta quadro de febre, linfadenopatia e perda visual unilateral, com fundo de olho representado pela figura abaixo. Qual o agente etiológico infeccioso mais provável? Letra A, treponema. Letra B, não pronuncia aí, Francisco. Oi? Balissacaris Vamos ver, peraí. Proxinonis. Isso aí. Proxinonis.
Letra C, Bartonella. E letra D, Mycobacterium bovis. Então, vamos lá. Pedro, tá aí? Oi, tô. Tá. Qual é a Pelo resposta? edema de disco por acila macular, eu diria Bartonella, mas também é o tema da aula, né? Então fica mais fácil de saber. Aham, tudo bem, beleza. Mas aí, vamos lá. Aquilo, ó, isso é para gravar mesmo, que aspecto aí pode ser tudo, tá, gente? Qualquer uma dessas. Sim. Mas aí, ó, criança 8 anos de idade tem sífilis, né? Com linfadenopatia. Só se for uma criança que está sendo violentada, né? Ok? Então, a gente já descarta com essa questão da idade. Mycobacterium bovis, é muito raro ter isso no Brasil. E essa daí, a letra B, eu nem sei o que é. É isso que eu ia perguntar, o que que é isso? Nem sei o que é. Eu até tenho que fazer um levantamento para saber o que é. Mas, o Francisco, nessa imagem, se tivesse aqueles infiltrados que o Cury falou, seria mais característico, né? De Sim, Bartonella. claro. Mas só que esse daí já está em outro estágio. Lembra que ele falou que os infiltrados retinianos, né? Tem noção. Priscila, o infiltrado retiniano, antes de tudo isso aí acontecer. O paciente vai chegar para você na emergência, Pedro, com os infiltrados retinianos, começando o quadro, com a linfadenopatia, com a febre. Ainda não vai ter baixa visual. Você que foi ver o fundo do olho lá, né, de curioso, porque ele não vai ter baixa visual, você aí na emergência, correria, 20 pacientes para chamar, então você não vai dilatar o paciente. Não, é verdade, gente. Então não vai ver aquilo ali que ele falou. Só vai ver isso quando ele já vai queixar de baixa acuidade visual. Como um veite intermediário, vai falar da mosquinha voando, e só vai ver mesmo a complicação da uveíte intermediária, que é o edema macular, quando chegar lá, já 4 dias depois, 5 dias, 1 mês depois, 15 dias depois, com edema macular. Ok? Entendi. Então, E o filtrado também não é específico, né? Ele também falou isso, reforçou isso. É característico, mas não é específico. Perfeito. Mas aí é que está essa questão mesmo, é ótimo, cai mesmo, todo ano cai. Enfim, seguimos. Questão número 5, sobre a retinocoroidite associada à toxoplasmose, podemos afirmar. Aqui fica mais como uma questão de diagnóstico diferencial mesmo. Geralmente apresenta-se por lesões ativas em vários locais da retina de forma concomitante. Oclusão de ramo arterial é frequentemente causada pelo aumento da agregação plaquetária, secundadas aos anticorpos antitoxoplasma. Quando apresenta lesão ativa, justa discal, edema do disco óptico, hemorragias retinianas, estrela macular, simula neuroretinite por doença da arranhadora do gato. Vitreite é um evento raro e está associado à toxoplasmose do sistema nervoso central. Enfim, olha só, não vou perguntar a Marlon, não vou perguntar a Laura nem a Isabela, porque elas já vão saber responder, porque é o trabalho que elas estão acompanhando, que elas vão até apresentar. Essa é boa. Verdade. Elas vão até apresentar, né, no congresso da USP, do paciente que elas estão acompanhando, que eu já até citei. Então, vamos lá. Aqui, Lucas. Será que o Lucas pode responder essa? Ou Rodrigo? Vamos lá. Quem está aí? Rodrigo, tá? Professor, Fala, boa Rodrigo. noite. Diz aí, boa noite. Qual a sua opção nessas aí? Eu marcaria a letra C, professor. Letra C. Isso, que é uma retinite, né? Isso. Tá, beleza. E aí, gente, vamos lá. Esse é o quadro do paciente que a gente tem, né, Isabela e Laura? E Marlon também já viu, todos vocês já viram o paciente Lucas, do menino Isso. de 12 anos, Luquinha. E aí? Ele tem mesmo, né, esse quadro aí, ó, lesão justa, discal, edema de disco, hemorragia retiniana e tem a estrela macular.
Tanto é que a professora Cristina Muccioli falou, nem toda neuroretinite, nem toda estrela macular é uma a doença da arranhadura do gato. E que ele também tinha arranhadura do gato. Até hoje ainda não... a gente está mais para toxoplasmose, porque o kit acabou na Fiocruz, como o André Cury falou, que nem todo lugar é um paraíso diagnóstico. Você viu também, até em São Paulo, na Escola Paulista de Medicina, demora 30 dias para ter o resultado de Bartonella. Então, nesses quadros assim, melhor o que tratar o paciente de um medicamento que trata as duas coisas. No cotidiano, se você usar doxiciclina para tóx, não vai responder. Então, tudo bem, você vai esperar 30 dias o paciente para voltar, 15 dias, e ir comendo fundo do olho do paciente, né? Não. Então, a discussão com a Ana Biancardi, que trabalha junto com o Dr. André Cury, a doutora Ana Biancardi também trabalha na Fiocruz, ela pediu para levar o Lucas lá para colher o sangue, e até hoje a gente está aguardando o resultado da Bartonella, que ainda não saiu. E ele está melhorando, ele era conta-dedos, né, Isabela? Marlon e Laura. Agora já está com 20/50 de acuidade visual, melhorou muito, e está fazendo Bactrim F, ok? E não pode retirar a medicação enquanto o paciente não cicatrizar totalmente. Cada paciente vai responder de uma forma diferente, do seu tempo, porque também já chegou a mim, já muito exaustivamente não tratado, não diagnosticado, e o quadro estava muito mais agressivo. Tem pacientes que respondem mais rápido, mas ele demorou mais tempo. Enfim, o que importa é saber disso. Quando tirar a medicação, vai ser quando você já tiver a melhora realmente do paciente, para evitar as complicações, que elas vão ter curso autolimitado, mas vão deixar sequelas de nervóticos, sequelas de campo visual, a nível cerebral e N outras, ou no olho, membrana neovascular subretiniana, membrana epiretiniana, tração vitreotiniana, entre outros. Seguimos. Então, questão número 6. Em um paciente com conjuntivite crônica, uma biópsia conjuntival continha granulomas. O diagnóstico diferencial incluiria qual condição? Letra A, pemfigoide cicatricial ocular. Letra B, conjuntivite atópica. Letra C, doença da arranhadura do gato. Letra D, síndrome mascarada. Então, deixa eu ver o que eu vou perguntar aqui. Luciana pode responder. Luciana, você está aí? Está sem áudio? Ok, beleza. Lucas, Bruna. A Bruna está aí agora, não está, Bruna? Oi, professor. Tô Qual sim. Lucas? Tá, então, Lucas, a Bruna fica para depois. Vamos lá, Lucas, responde para a gente essa. Questão número 6, né? Em um paciente com conjuntivite crônica, uma biópsia conjuntival, diferencial, incluiria... A letra C, doença arranhadora do gato. Isso. Perfeito. Muito bem. Então, vamos lá. Aí já fala em conjuntivite crônica, biópsia conjuntival. Caraca, isso daí é no livro, né, gente? Isso daí é na prova. Então, por isso que eu falei que tem que ser concurseiro. Tem determinadas coisas aí que tem que, na vida prática, não tem nada a ver, a gente não consegue realizar isso. E, felizmente, vocês têm que saber, já estão exercitando isso, saber diferenciar para fazer prova. E vai ter um tempo para marcar a questão e pronto. Pronto, vamos lá, próximo. Francisco, Oi. o que seria aquela síndrome mascarada? Síndromes mascaradas? Síndromes mascaradas não pode nem entrar, né, gente? Você descarta na hora. O que é síndrome mascarada? É um tema, né? É um tema que síndrome mascarada é um tema. Toda manifestação ocular no olho que simula uma uveíte pode ser uma neoplasia. Então, isso é uma síndrome mascarada, lembra? Professor Evandro, professor Éver, eles entram na aula de síndromes mascaradas, onde tem linfoma, neurinoma, tudo que simula uma uveíte, mas que não é uma uveíte.
É uma síndrome chamada síndrome mascarada, que vai mudar daqui a um tempo para outro nome. Tá? Síndromes paraneoplásicas, síndromes neoplásicas oculares, enfim, é isso. A dica aí foi a biópsia com granulomas, né? Vai lembrar, então, que é uma conjuntivite granulomatosa, que é comum na síndrome de Parinoma. Isso, e ainda mais cronificada, porque aguda não vai dar granuloma muito, tá? Tanto é que ele fala que na aspiração da biópsia, o PCR não vem muito, se você não acerta o lugar, não é... Tem que ter bem treinado para fazer PCR, para também achar o granuloma caseoso numa tuberculose, numa sarcoidose. Então, não é assim esse universo, o mundo real tão fácil, não. Tem que ter treinamento. Mas é prova. Vamos lá. E agora, então, a última questão. Qual dos testes a seguir tem maior valor preditivo para detecção da doença da arranhadura do gato? Letra A. Ensaio. Ops. Cadê a resposta? Dando cola de novo? Ensaio. Sem querer, estou ajudando hoje. A gente tem o ELISA para anticorpos IgM e IgG. Peraí, deixa eu diminuir aqui para eu ler. IgM, IgG de Borrelia, Burgdorf, seguido por um teste de Western blot mais específico. Letra B. A absorção de anticorpos treponêmicos fluorescentes, que é o FTABS. Letra C. O teste de Kevin-Slibet. Letra D. Ensaio de imunofluorescência direta para imunoglobulina G contra Bartonella e imunoglobulina M contra Bartonella, seguido de um novo teste em 10 a 14 dias. Então, essa eu mesmo respondo. Não, a Bruna, né? Bruna, vamos lá. Oi, professor. Graças a Deus, eu já tenho a resposta. Bruna, então tá, vamos lá. Você prestou atenção na aula? Vamos lá. Eu quero saber aqui, nessa resposta D, tem uma pegadinha, né, que é desnecessária. Onde está a pegadinha? A pegadinha está no IgG. Não. Não? Não, o IgG que é o correto. Ele fala que o IgM é falso negativo, qualquer suspiro, qualquer cuspe em cima do exame do paciente vai dar positivo. Então, é desnecessário ter IgM positivo. Tá? Mas tudo bem, na literatura... Só para sedimentar na mente, depois na vida prática. O importante vai ser IgG positivo e que teria que ter aqui também os títulos, né? Como ele falou. Para quanto, hein? Acima de quanto? Acima de 1 para 160, que vai dar 200 e... 1 para 200. Isso. Vai, continua. Quem vai querer responder? 256. Isso, 1 para 256. 1 para 256, seguido de novo teste de 10 a 14 dias, que pode começar aqui com 1 para 160 ou 1 para 64, 14 dias depois está com 1 para 256, beleza? Então, que abaixo disso é cicatriz sorológica, 1 para 32. Então, imunoglobulina G. Beleza? Imunoglobulina M vai dar muitas das vezes positivo ou não negativo, ou não positivo. Falso negativo, falso positivo, quer dizer. Enfim, questão 8. Não, acabou. É só... Eram só essas? Então, ótimo, pessoal. Mais alguma dúvida, questionamento? Não, né? Então, vamos lá. Seguimos. Semana que vem, outro tema. E a gente está caminhando para terminar as infecciosas. Acho que agora vai passar para mais 1 ou 2 RU2 e depois vai passar para R1. Os R1s já sabem, né, um pouquinho, e foi ótimo. É isso.
Parabéns. Semana que vem a gente se vê. E amanhã estarei aí para fazer um trabalho da apresentação do Congresso da CBU, Brasileiro de Verde, só para levantar. Não vou estar no Centro Cirúrgico com a Isabela, com a Aline, né? E com Takeshi, um grupo de quarta-feira. Então tá, boa noite para vocês. Tchau, tchau, pessoal. Beijo, boa noite.